Olá pessoal, hoje um vídeo de gravação de correção de exercícios. Então hoje eu vou fazer com vocês um exercício, a correção de um exercício do Dev C#, um exercício chamado peso ideal, que a gente vai fazer a resolução dele agora em JavaScript. Tá? Ele é um vídeo que já foi feito de correção no C# e agora nós vamos fazê-lo no JavaScript. Esse vídeo vai ser postado como uma edição de uma aula síncrona online feita com a turma da ETEC Adolfo Berezin, 2020, segundo semestre. E após essa edição, a gente volta aqui para conversar. Então, fique agora com esse material. Beleza. Então, bora lá. Só preparando minha área de trabalho aqui. Vamos lá. Então, qual a minha proposta, Como eu falei, pegar um exercício da semana do semestre anterior e implementar ele em JavaScript, assim como é essa lista, Então, eu fui lá no nosso repositório do semestre passado, nas nossas listas de exercícios e olhei aqui na lista de decisão, um desses exercícios que não é um exercício cobrado, como entrega, mas é um exercício que cobre bastante daquilo que a gente precisa, que é esse exercício peso ideal, ok? Então nós vamos fazer esse cara aqui em JavaScript, ok? Bom, o que a gente tem? A gente tem um campo para o sexo, masculino ou feminino, e um campo para a altura, numérico. E aí a gente vai, dado o sexo, masculino ou feminino, a gente vai aplicar a fórmula correta sobre a altura, e a gente vai ter um peso ideal. E aqui tem um resultado de teste, 1,73 com masculino dá 67,7. E 1,73 com feminino, a mesma altura, dá um peso ideal 5 kg menor. Ok? Maravilha. É esse exercício aqui que a gente vai pegar. Ele tem decisão, ele tem número, ele tem entrada de dado, tem saída. Então tem bastante coisa aqui para a gente utilizar que vai ajudar vocês a fazer esses exercícios e a ter esse primeiro contato com JavaScript. Tá? Então, o que eu quero fazer aqui? Primeiro eu quero criar um repositório, Então eu vou fazer do zero, tá, gente? Desde criar o repositório até entregar o exercício. Então vamos aqui, entrei na minha repositories aqui, novo. Então vamos criar aqui, vou chamar de peso ideal, deixa eu ver como é que tá lá. Peso ideal com P maiúsculo. Peso ideal JS, porque a gente está fazendo em JavaScript e não em C#, ok? Então, resolução de exercício. Peso ideal em JavaScript, ok? Maravilha, público. Não vai ter readme, não vai ter gitignore, não vai ter licença, não vai ter nada. Eu não estou acompanhando o chat, tá? Então, qualquer coisa, o Nery acompanha com vocês, tá? Isso mesmo. Então, aqui, eu vou copiar o endereço de clonagem, Vocês fazem isso o tempo inteiro. Não tem muito segredo. E vou abrir aqui o nosso Visual Studio Code. Vou abrir o terminal e vou clonar esse cara. Então, eu vou para a pasta onde eu tenho meus programas. E vou, deixa eu ver aqui, estou na pasta certa, estou, agora eu dou um git clone, esse cara aqui, ele me avisa que eu clonei um repositório vazio, ok, tudo certo, agora eu vou acessar ele, não esqueçam disso, isso aqui é muito comum do pessoal esquecer, e agora, code-r ponto, ele vai reabrir
na pasta correta, ok? Então já estamos aqui na pasta. Deixa eu fazer só uma configuraçãozinha aqui para que vocês vejam a minha tecla pressionada. Ficou aqui embaixo, né? Deixa eu arrumar isso aqui, porque ele fica assim por causa do vídeo gravado. Deixa eu arrumar ele aqui. Vai ficar embaixo. Fica melhor. Aqui embaixo está muito pouco. 5, aqui está ótimo. Ok. Então agora a gente está na nossa pasta aqui. E aqui eu vou criar um novo arquivo, um index.html, onde eu vou iniciar ele em branco. Ok. Vou mudar aqui para português. Vou colocar aqui peso ideal em JavaScript. Vou colocar aqui um parágrafo. Resolução peso ideal em JavaScript. Bom, agora vamos ver se ele já carregou esse HTML. Eu vou vir aqui, abrir com o Live Server. Ok, ele abriu na minha outra janela aqui, mas eu vou jogar aqui dentro. Ele não vai lá para dentro porque isso aqui está no anônimo. Então eu vou aqui e vou acessar esse URL que ele falou aqui, ó, 5500, localhost 2.5500, que dá na mesma, ok? Então agora vamos só ver se ele está atualizando. Está atualizando, ok? Então a gente já está com o nosso ambiente pronto aqui. Tá? Vou aumentar um pouquinho a fonte. Não precisa aumentar a fonte porque a gente não vai usar aqui a tela, né? A gente vai fazer esse primeiro exercício todo usando prompt e alert, ok? Maravilha. Então, vamos voltar lá no nosso exercício, né? Esta aqui é a lógica dele. O que eu vou fazer nesse exercício aqui, gente? Eu vou fazer um negócio que eu nunca fiz também com vocês aqui na aula, que é ir fazendo as gravações parciais, tá? Então, o que eu vou fazer? Como a gente já tem uma primeira versão, eu já vou aqui e já vou fazer o primeiro commit, tá? A gente ter as versões parciais. Commit -m, versão inicial, somente HTML. Ok. Não vou subir para o GitHub ainda, a gente sobe depois. Se quiser, já poderia subir, mas a gente vai subir a hora que a gente já tiver mais versões. Ok? Maravilha. Agora eu quero criar um arquivo JavaScript para poder executar essa lógica aqui, né? Então, eu vou vir aqui. A gente já falou sobre as diversas possibilidades de onde escrever, né? E de como escrever. Eu vou optar por criar um arquivo com o mesmo nome da página e no mesmo diretório, ok? Então, só para ver se ele funcionou, vamos aqui dar um alert. Oh, no! Ponto e vírgula no final. Salvei e vamos ver aqui, né? Mudei para a aba dele. Percebam que funcionou. Toda vez que eu salvar, ele vai recarregar o arquivo e vai acabar rodando esse script aqui, logo depois de carregar o HTML até esse ponto, né? Quando chegar nesse ponto aqui, ele vai atrás do arquivo JavaScript e começa a executar assim que ele receber. E depois ele termina de colocar o restante do HTML. Tá? Maravilha. Então já estamos aqui com o esquema iniciado e a gente já pode começar, então, o nossa resolução. Né? Vocês sabem fazer isso aqui, vocês já fizeram esse exercício lá em C#, então a lógica de programação para fazer isso não tem muita dificuldade para vocês. Né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que pedir para ele digitar um campo para sexo, um campo para altura e depois fazer os cálculos
necessários, né? Então, como é que a gente pode fazer essa entrada aqui via JavaScript, né? Deixa eu colocar aqui um console para a gente ver. Eu poderia fazer algo assim, ó. Lembra da função prompt? Digite qualquer coisa aqui. Pede para eu digitar, eu digito e ele retorna para mim exatamente o valor que foi digitado. Então nós vamos usar esse esquema aqui, só que aqui no nosso código para trabalhar, tá? Então, primeira coisa, eu preciso de uma variável, né? Variável a gente vai criar usando o comando let, certo? Então, vou usar um let. Quero que ele digite para mim o campo sexo. Eu vou usar aquele prompt e vou pedir para ele digite o sexo. E depois, se eu fizer só isso aqui e fizer um console log aqui, para a gente ver o que apareceu lá, a gente vai ver que a gente vai ter exatamente o valor digitado, tá? Então, se eu digitar 123, a gente vai ter 123. Se eu digitar ABC, a gente vai ter ABC, ok? Então, já consegui recuperar um valor digitado pelo usuário. Vamos fazer isso mais uma vez. Para a altura. Então agora ele pede o sexo e pede a altura. Beleza. Agora, o que a gente tem que fazer? O próximo passo é fazer uma validação, né? Vamos fazer uma validação. Depois a gente tem que fazer o cálculo. Depois a gente tem que exibir o resultado, ok? Maravilha, é isso aí que a gente tem que fazer. Para validação, o que a gente tem que garantir aqui? Eu quero que a altura seja um número entre 1 e 3, ok? Entre 1 metro e 3 metros. Mais um número com casos decimais. Desde que ele tenha pelo menos 1 metro e não passe de 3, a gente tem uma altura legal. A gente poderia fazer qualquer outra regra, tá? Mas eu estou inventando aqui uma regra entre 1 e 3, tá? Vamos aqui para não parecer que a gente está subtraindo. E o que mais? Eu tenho que garantir também que o sexo só vai ser M ou F. Claro que ele pode ser Mzinho ou Mzão, Fzinho ou Fzão, ok? E aí depois, tendo isso, né, a gente pode aqui fazer o nosso cálculo, ok? Então, como é que a gente pode fazer isso aqui? Vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar essa altura e convertê-la em número, né? Porque a gente vai ter uma string aqui de resultado, certo? Essa string, a gente pode muitas vezes operar ela diretamente, né? Lembra que o JavaScript tem uma tipagem que não é muito forte, né? Uma tipagem fraca. Mas, para a gente não ter problema, eu já vou fazer uma conversão direta a número, tá? Então, olha só o que isso aqui está fazendo, ó. Percebam, se eu tiver 5, eu tenho a string 5. Se eu tiver number de 5, eu tenho o número 5. Então, isso aqui é um tipo, e isso aqui é o valor de entrada
e se eu chamar com o tipo, ele me retorna o tipo certo para gravar na variável. E percebam, né, que a altura iniciou aqui sendo uma string, como resultado disso, e depois eu sobrescrevi ela gravando um número. Não tem problema, tá, gente? Já tinha visto isso, né? Let x igual a ABC, string em x, se eu disser que x é igual a 5, agora em x eu tenho um número. Não tem problema isso aqui em JavaScript, tá, gente? Você pode fazer à vontade. Então, agora eu garanti que no campo altura eu tenho um número. E vou também no campo sexo garantir que eu tenho ele em uppercase, ok? Fazer um to uppercase aqui para garantir que ele está maiúsculo. Então, só para ter certeza, vamos dar aqui um console log em sexo e em altura. Vamos lá, eu digitei aqui Fzinho e aqui eu digitei 1.7. Olha lá, agora eu tenho um F maiúsculo, que é o que eu fiz aqui, e 1.7 em número, que é o que eu fiz aqui. Ok? Então a gente já tem essa conversão. Essas conversões nunca vão dar erro, tá, gente? Não tem como isso aqui dar erro, porque o JavaScript não dá erro nessas conversões, tá? Só que a gente não sabe se a gente tem os valores corretos, né? A gente precisa começar a testar, fazer a nossa validação, né? E ver se esses números estão corretos. Então vamos lá, vamos fazer primeiro o teste da altura, porque ela independe do sexo, né? O teste da altura tem que ser igual para os dois. Então eu quero ver se esse número que foi digitado para a altura, se ele for menor que 1 ou se essa altura for maior que 3, então eu vou dar um alert aqui por enquanto, dizendo válida. Vamos ver se ele funcionou. Então, se eu digitar, aqui eu posso digitar qualquer coisa. Opa, o cursor estava errado. Aqui eu posso digitar qualquer coisa, porque a gente não está usando ainda. Mas aqui, ó, se eu digitar 2, ele não deu a mensagem. Se eu digitar 0, ele me dá a altura inválida. Se eu digitar um texto, opa, aqui na altura, ele não passou, ó, porque não pegou. A gente vai ter que fazer uma validação para isso também. Mas se ele digitar, por exemplo, o número 1, opa, na altura 1, ó, não era menor que 1, então passou, beleza? Se ele digitar 0.6, está inválida. Se ele digitar 4, também está inválida. Ok, a faixa de números está certa. Ele só não tem aqui a possibilidade de ver se isso aqui é realmente um número, né? O que acontece se eu der um number de uma string vazia, né? Aquela hora que ele deu que ele passou, né? Ó, se for uma string vazia, ele retorna 0. Aí beleza, já não passa nessa validação, né? Agora, se eu der um number de um texto, o que ele retorna? Ó, esse valor aqui, ó, não é um número, ok? E aí, se a gente quiser validar isso aqui, isso é um negócio que não está no vídeo, tá? Mas se a gente quiser validar isso aqui, para garantir, você pode fazer a seguinte construção, ó, number.isNone, ok? E aqui dentro eu passo o número que eu quero testar, tá? Então, ó, se eu fizer isso aqui e perguntar number.isNone, ele vai me retornar verdadeiro, porque esse resultado aqui, disso aqui, é none, né? Não é um número, né? None quer dizer not a number, não um número. Então eu quero os casos que esse cara não é número, né? Então se eu fizer
a conversão e ele não for um número, ou se a altura for menor que 1, né, ele for um número, mas ela for menor que 1, ou maior que 3, dá inválida. Então agora a gente já deve ter isso aqui corretinho, se ele digitar qualquer besteira. Opa, aconteceu aqui. Ah, tá. Eu estou testando se ele é NaN, né? Ok? Não tem not, não. Tem mesmo. Então, com texto ok, com um número digitado com vírgula, que tá, com vírgula, né? Que ele não vai conseguir converter. Também está ok. Só que se ele digitar um número certinho, com ponto, opa, eu sempre digitando no campo errado. Aí ele passa, beleza. Tranquilo, nossa validação está ok. O próximo passo é o seguinte, se está tudo ok, né? Então a gente vai fazer um else aqui. E aqui eu vou fazer o cálculo. Não, meu cálculo só vem aqui se tiver tudo certo lá, nesse ponto. Aí, o que a gente tem que fazer? Eu tenho dois tipos de cálculo aqui, né? Para masculino e para feminino. O que eu vou fazer aqui? Para não ter que fazer validação, eu vou fazer um teste para o caso do masculino. Se não for masculino, feminino, se não for feminino, eu faço um teste para masculino. E se não for nenhum dos dois, aqui vai ser feminino, aqui vai ser o masculino e aqui vai ser valor inválido, ok? E aí a gente vai ter as três situações, né? Como é que eu sei que é feminino? A variável está aqui, né? Eu quero saber se ela é exatamente igual. Eu tenho que testar maiúsculo, porque eu já converti para maiúsculo aqui, né? E aí vou fazer a mesma coisa aqui, só que para M. E se não for nem feminino e nem masculino, aí eu sei que é inválido. Aí eu vou pegar essa mensagem aqui e vou ajustar aqui. Só que o que eu vou fazer aqui? Eu já vou colocar alert aqui e alert aqui para a gente já poder testar. Feminino, masculino. E vamos ver se ele está certo lá. Então agora aqui, primeiro teste, vou deixar em branco. Opa, não caiu aqui. Ah, porque caiu na altura inválida, óbvio, né? Caiu na altura inválida, ele nem vai testar aqui. Então, ok, vou digitar 1 aqui só para passar na altura. Deu inválido porque eu deixei o sexo em branco. Agora eu vou colocar uma baboseira qualquer. Inválido. Agora eu vou colocar um Fzinho. Tem que colocar uma altura válida, né? Um Fzinho. Feminino. Um Mzinho. Masculino. Ok? Então, também já fizemos a nossa validação aqui, né? Já dividindo o nosso código para poder fazer os cálculos corretamente, né? E aí vamos lá, a gente não precisa desse alert e a gente não precisa desse alert. A gente precisa de código aqui e precisa de código aqui. Como é que a gente vai fazer aqui, então, a nossa conta? Quando for feminino, eu tenho que multiplicar a altura por 62,1 e depois tirar 44,7. Então, deixa eu copiar isso aqui. Vou criar uma variável chamada peso ideal e ela vai ser a nossa altura vezes 62,1 menos 44,7, ok? Então, com isso eu vou ter o nosso peso ideal nessa variável aqui, né? Como eu não vou alterar ela nunca, posso usar ela como constante.
tá? Isso aqui é um negócio legal de fazer em JavaScript, pessoal. Sempre, quando você não vai alterar essa variável, use const, tá? Não use let. Tá? Façam isso bastante porque ajuda, tá? E eu já vou fazer esse mesmo cálculo aqui para o masculino, né? Posso até usar o mesmo nome de variável, porque eles são criados em blocos diferentes. Só que no masculino a fórmula é diferente, né? É esta fórmula aqui, ok? Então agora nos dois casos eu já tenho o peso ideal e a gente pode fazer, né, um alert. E aí eu vou usar agora um template. O ideal é peso ideal, ok? E vou pegar essa mesma linha e colocar aqui no caso do feminino, né? Tanto do masculino quanto do feminino, o exibir o resultado na situação atual já ficou aqui em cima, né? A gente já vai ver como melhorar isso aqui para não ter essa duplicidade aqui, né? Ou para a gente poder exibir só no final também e separar. Então vamos ver lá como é que ficou. Digite o sexo masculino, digite a altura 1,73 e ele não mostrou. Por que ele não mostrou? Alert, tananã, peso masculino, alert. Bora de novo. M, opa. M, 1,73. Olha lá. Não tinha atualizado, né? Então deu 67771, que é o que a gente imaginava aqui, né? E se eu colocar feminino, esse mesmo 1,73 dá 6273, que é o resultado que a gente queria, ok? O que a gente pode fazer aqui? A gente pode melhorar um pouquinho para exibir isso aqui com o número certo de casas decimais, né? E aí, vocês já devem ter visto lá que a gente faz isso com o toFixed e passando o número da quantidade de casas, ok? Agora, só para a gente ver, eu tenho aqui um feminino de 1,73, agora ele deu lá minha 2,7 e ficou bonitinho, tá? O que a gente pode fazer aqui, ó? Tá. O que a gente pode fazer aqui? Ó, vejam que quando eu cancelei, ó, tem mais um errinho que a gente pode colocar aqui, ó. Quando eu cancelei aqui, ele não conseguiu fazer o uppercase, tá? Então a gente pode usar o prompt aqui para dizer que se ele cancelar, eu vou passar uma string vazia, tá? Só passar o segundo parâmetro aqui. Então, se eu cancelo e cancelo, agora, opa, tem que atualizar, né? Cancelo, cancelo, não? Eu vou colocar um espacinho em branco aqui. Não. Tá, pra gente ver isso aqui. A gente não vai usar muito alert mesmo, então é mais para esse primeiro exercício só. Não precisa ficar com muita preocupação nisso aqui, tá? Você nunca vai fazer isso aqui na vida real. Hoje mesmo a gente já vai fazer um exemplo aqui, sem isso aqui, usando o formulário. Bom, o que a gente pode fazer aqui para melhorar? Tá? Você vê que eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos de alert, né? Eu quero fazer assim, ó, alert, e aqui eu quero colocar uma vez só no final o alert, tá? Então eu vou criar uma variável aqui, chamada, não pode ser um const, né? Porque eu vou alterar ela no meio do programa, chamada mensagem. E agora, em vez de dar o alert aqui, ó, eu vou dizer que mensagem é igual a isso. Neste momento, mensagem é igual a isso. E
Agora a gente tem mensagem sendo alterada em cada um dos pontos de saída do programa e no final exibindo aqui a nossa mensagem. Tá? Então agora deve dar certinho. Então vamos lá de novo, masculino 1.73, peso ideal está aqui, se eu digitar qualquer paçoca aqui, altura inválida, ok. Tudo certo, tá? Então, fizemos a nossa primeira versão aqui. Eu vou limpar esses comentários, porque eles não são necessários. Nosso programa é bem simples. Tá? Então, está a nossa primeira versão do exercício. Tá? Oi? O segundo parágrafo do prompt é para deixar um valor. É o valor inicial, né? Se você clicar em cancelar, ele vai dar no do mesmo jeito. Eu sei o que a gente pode fazer aqui, tá? O que a gente pode fazer aqui é o seguinte: dizer pro JavaScript que se isso aqui não tiver valor, eu dou um valor padrão, tá? A gente sempre pode fazer isso em JavaScript usando o operador de OU e colocar aqui um vazio, tá? Então é isso aqui ou vazio, tá? É isso que ele faz. Então, se eu cancelar agora, ele vai conseguir fazer, tá? Sempre quando você precisar de um valor, tá? Se você colocar ou alguma coisa, então se esse cara aqui for nulo ou undefined, ele vai pegar o segundo valor, tá? Esse é um truquezinho que a gente tem em JavaScript, sempre quando você precisa de um valor padrão para alguma coisa, tá? Então, ó, se eu não tiver isso aqui, coloca isso aqui, depois do ou, tá? É um truquezinho de JavaScript que tem a ver com a maneira como o JavaScript converte as coisas, tá? Então, deem uma olhada lá com calma no nosso vídeo de inicial lá que vocês vão entender isso aqui, tá? Só para não ficar no vácuo aqui a maneira de resolver isso aqui. Então aqui está feito nossa primeira versão, tá? Feita essa primeira versão, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um add ponto e vou fazer um commit -m versão com JS, versão com alert e prompt. Beleza. Agora eu vou dar um... Percebam que eu fiz 2 commits, tá, gente? Não tem problema, tá? Você pode fazer quantos você quiser. Você sempre pode vir aqui em git log --oneline e ver aqui, ó, que a gente fez 2 commits, ok? E agora a gente vai... Você pode ver também aqui no nosso status que ele ainda está à frente, né? Vamos lá fazer um git push para ele subir esse camarada aí. Ok? Vamos olhar lá no GitHub. A gente ainda está aqui no repositório dele, né? Está lá, ó. Ok? O index.js. Vamos fazer a configuração para ele publicar. Aqui, ó, GitHub Pages. Vamos aqui na nossa master e vamos salvar. Ok, deu um F5 aqui. Provavelmente não carregou ainda, ó, já carregou. Ok? Então, tá tudo certo. Quem quiser ver o repositório aí, eu vou colar no chat. Okay. Você consegue fazer isso, né? Acho que é mais fácil. Cola aí no chat pra gente, por favor. Vamos agora melhorar um pouquinho esse programa, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma pasta, vou chamar isso aqui de versão alert.
Vou jogar lá dentro desse versão alert. E vou criar um cara na raiz aqui, um index na raiz. Opa. Index.html, que vai ser a nossa página inicial, tá? E aqui eu vou apontar para aquela página lá. Vou pegar o HTML dele aqui, porque vai ser muito parecido. Só que aqui eu vou fazer, eu não vou ter JavaScript nesse cara inicial, então eu tiro, mas eu vou ter aqui uma lista, cuja primeira versão é um link para versão alert index. Eu vou colocar aqui versão com alert. Ok? Então vamos ver aqui se ele... Tá? Ok, agora a nossa página inicial é essa, né? E eu tenho que clicar nessa aqui para ver a versão com alert. E posso voltar para a inicial. Beleza, então já reestruturei isso aqui. E vou subir isso aqui para o Git. Aliás, vou fazer um commit aqui só, né? Para guardar essa versão. Git commit -m refatora em pastas com as versões. Ok? Não vou subir para o GitHub ainda. Sobe depois. E agora eu vou fazer o seguinte. Vou pegar essa versão alert. Vou copiar. E vou colar aqui. Só que eu vou dar outro nome. Agora não é a versão alert. É a versão form. Ok? Então nós vamos fazer agora uma versão usando formulário. Ok? E aí nós vamos ter aqui mais um link, que vai ser a versão form, versão com formulário. Ok? Ah, você não precisa fazer isso, tá, gente? Isso que eu coloquei no GitHub já, isso que eu subi antes de eu começar a alterar aqui, é o que vocês precisam me entregar, com alert, tá, gente? O exercício que tem agora para esse domingo é com alert, ok? Isso que eu estou mostrando para vocês agora já é posterior, tá? Já é material para a próxima lista, tá? E você também não precisa fazer as duas versões, você vai fazer só a versão que o exercício pedir, tá? Mas eu já quero ensinar vocês a começar a trabalhar com formulários, porque é bem mais legal do que ficar trabalhando com alert, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Vou pegar a versão conforme, tá? Deixa eu fechar todo o restante. Close others, ok? E aqui a gente vai começar esse nosso programa construindo um formulário, tá? Deixa eu apagar esse JavaScript aqui, vou comentar tudo, porque a gente não vai precisar dele aqui agora, né? A gente vai fazer a versão com formulário e vamos montar um formulário aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou criar um form. Apaguei aqui a action dele, que a gente não vai precisar. Vou criar, vocês já fizeram exercício disso, vocês já sabem criar, né? Vou criar um label para um campo chamado altura. E vou criar um campo altura. Input, vai ser um text. Name, altura, para ligar aqui com o for. E ID igual a altura. A gente sempre faz os dois, né? Depois, vou criar um cara aqui para o campo sexo. Esse cara aqui eu vou usar um combo, né? Um select. Então, esse cara vai chamar sexo. Eu vou ter as opções dele, um M e um F, ok?
ok? Então, perceba que aqui eu já coloquei maiúsculo, né, para não ter que ficar convertendo. É esse value aqui que eu vou pegar, né, conforme o que ele tiver selecionado. Eu posso colocar mais uma opção aqui, eu gosto muito de fazer isso aqui. Deixa com valor vazio, deixa ele selecionado e coloca assim, ó. Legal. Então agora a gente tem um campo para altura, digitável, e um campo, um combo aqui para o campo sexo, né? O que mais que a gente precisa? A gente precisa de um botão. E a gente vai precisar também de algum local para exibir o resultado, tá? Não vou deixar nada escrito e vou identificar ele aqui como resultado. Ok? O meu botão também vou identificar. Identificar vai facilitar a gente pegar ele lá pelo JavaScript, né? Então, vou chamar só de calcular, né? Okay. Então, agora eu tenho um botão calcular, 2 campos. Quando eu clicar aqui em calcular, o que ele vai fazer? Ele vai tentar mandar isso aqui para o servidor, tá? A gente tem que tirar essa funcionalidade porque a gente vai fazer tudo aqui no cliente, tá? Então a gente vai ter que lembrar de tirar essa funcionalidade aqui do botão, que é o padrão dela, tá? Só para ver se o resultado aqui vai estar certo. Está logo na sequência, né? Então está no lugar certo, mas eu quero deixar em branco, porque até que ele envie, não tem que aparecer nada. Bom, vamos fazer uma folhinha de estilo para esse cara, bem simples? Tá feinho demais isso aqui. Então eu vou criar aqui um style.css. Ok? Vamos fazer uma folha de estilo bem rápido. Para form, gente, ó, não tem nada mais rápido do que você tornar o form vertical, tá? Então pega a sua tag form, dá um display nela como flex, e seta o flow dele para column. Só isso aqui já coloca os teus campos empilhadinhos, ó. Isso aqui é a maneira mais rápida de você criar um form bonitinho, tá? Bem rápido de fazer. Eu gosto aqui também de colocar um max width, vamos colocar aqui uns 300 pixels também nesse form, porque às vezes o campo fica muito grande, fica esquisito. Tá bom aí 300 pixels. E eu vou criar uma outra regra para todos os filhos diretos do form. Eu vou colocar uma margem neles, em todos os lados, de 5. A gente tem um espacinho aqui, tanto dos lados quanto em cima e embaixo. Você já tem aí uma estilização legal, tá? Vocês já sabem fazer estilização, já fizeram exercício disso, mas essa é uma maneira rápida de você fazer algumas estilizações bem tranquilas, né? Então, deixa esse estilo lá, não preciso mais dele. Agora, a gente vai fazer a digitação da altura aqui e a seleção do sexo aqui, em vez de fazer nos alerts, tá? O que aconteceu aqui? Ok. Maravilha. Então a gente já tem o formulário, mas não tem ainda a lógica, né? Vamos agora para a nossa lógica. O que é importante aqui, tá, gente? Quando você fizer o formulário, tá? Todos os seus campos, é importante que eles tenham um identificador, tá? Porque é esse aqui que você vai usar para se referenciar a ele. Então, o meu input aqui da altura se chama altura, meu select do sexo se chama sexo, o meu botão calcular se chama calcular, e o local onde eu quero exibir o resultado se chama resultado. Okay? Isso é importante aqui para que a gente consiga buscar por esses caras lá dentro do nosso JavaScript. Esse conteúdo aqui, muito provavelmente vocês não viram o vídeo ainda, tá? Suponho eu. Esse conteúdo está no vídeo de DOM, que entrou essa semana, tá? É um vídeo longo,
mas ele cobre bem o assunto, tá, gente? Então, vejam lá, porque tem muita coisa importante. Aqui eu estou só dando um overview para vocês terem uma ideia de como é que isso aqui funciona. Agora, vamos lá para o nosso JavaScript, né? Então, não tenho JavaScript nenhum, só para ter certeza que a gente está no JavaScript certo. Alert. Funcionou. Ok? Pegou o JavaScript certo. Beleza, não precisamos mais desse alert. E vamos lá, né? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, que a gente precisa fazer aqui, é colocar alguma ação nesse botão calcular aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, eu vou duplicar esse cara. Ó, a gente está nesse URL aqui, ó. Olha o que vai acontecer quando eu clicar aqui em calcular. Percebe? Ele me mandou para a mesma URL, só que passando aqui os valores, ó, da altura e do sexo. Então, se eu colocar aqui 2 e colocar aqui feminino, quando eu clico em calcular, ele manda altura igual a 2, sexo igual a F. Isso aqui serve para que você possa, lá no back-end, descobrir quais os valores que foram digitados aqui. Só que a gente não quer esse comportamento, tá? A gente quer que ele fique aqui na mesma página sem mandar isso aqui para o back-end. Tá? A gente quer fazer tudo no front-end. Então eu preciso desativar essa funcionalidade do calcular. Tá? Essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer para poder colocar uma outra funcionalidade. Para fazer isso, eu preciso tratar dinamicamente o que ele vai fazer quando o usuário clicar nesse botão calcular. Tá? Como é que a gente faz isso? Eu vou apagar essa lógica aqui que vai ficar mais claro para vocês. Como é que a gente faz isso? Tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer é ser capaz de fazer referência a esse botão aqui. Como é que eu faço referência a esse botão? Existe um objeto na sua página chamado document. Esse objeto document, ele te traz basicamente isso aqui, ó, que você consegue ver aqui, ó, por elements, tá? Então, se eu digitar um comando para esse objeto document, na verdade eu estou fazendo uma referência a alguma coisa que está aqui dentro do meu documento. E, no caso, eu quero pegar um cara específico e esse cara tem ID, tem um identificador, né? A gente chamou ele lá de calcular. Então, para eu pegar um cara que eu sei o ID, eu vou fazer assim, ó, document.getElementById e passo na string o nome dele, o ID dele lá, calcular. Quando eu faço isso aqui, ó, e rodo, o resultado disso é a tag cujo ID é calcular. Mesma coisa, se eu fizer aqui resultado, ele vai me dar lá o resultado. Se eu fizer aqui a altura, ele vai me dar a altura. E se eu fizer o campo sexo, ele vai me dar o select inteiro. Ok? Então é assim que a gente faz para pegar um cara específico quando a gente sabe o ID. Tá? Então, eu tenho que pegar esse cara, né? Document.get ID calcular. Ok, esse cara aqui é o botão. Ok? Esse cara aqui é o botão. O que eu vou fazer com o botão? Eu quero tratar o evento de clique. Todos os objetos aqui, ó, quando você seleciona ele, ó, você consegue ver nessa lista aqui, tem os estilos. Do lado tem aqui, ó, os listeners, os ouvidores de eventos, tá? Aqueles eventos que estão sendo escutados ou que estão sendo monitorados pelo navegador. Então não tem nenhum aqui, né?
A gente precisa adicionar um cara aqui, que é o evento do clique nesse botão. Como é que a gente faz isso? Eu tenho já o botão, e aí você vai adicionar um event listener. Como? Com o comando add event listener. Para este botão, estou adicionando um event listener. E aí aqui, você tem que passar para ele duas coisas, tá? Primeira coisa é, qual evento que você está monitorando? No caso aqui, eu estou monitorando, se você abrir aspas aqui, já te aparece a lista de todos os eventos existentes. Tá? A gente precisa do evento de clique, tá? Então eu quero fazer alguma coisa quando o usuário clicar nesse botão. O segundo parâmetro é o que eu quero fazer quando o usuário clicar nesse botão. E aqui, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma função, uma subrotina lá do nosso C#, né? Lembra das subrotinas? Tem um vídeo todinho aqui de JavaScript dizendo como é que você faz função, tá? Como é que funcionam as funções em JavaScript. Assistam lá com calma para entender bem isso aqui que eu estou mostrando. Então, aqui, eu vou criar uma função e eu vou chamar clique em calcular, ou clicou em calcular, sei lá, clicou em calcular. Percebam que é só um nome, tá, gente? É só um nome, e aí eu coloco um ponto e vírgula no final. Isso aqui é o nome da função que vai ser chamada quando ele clicar. Se eu salvar isso aqui, percebam, né, que ele vai me dar um erro. O que ele está dizendo? Que clicou em calcular não está definido. Não existe esse cara, né? E como é que eu faço para criar esse cara? Eu tenho que vir aqui antes disso aqui, né, e criar uma função com esse nome. Então, a maneira mais fácil de criar função e mais moderna de se criar função é você usar um let ou um const, tá? No caso aqui ela não vai mudar, eu estou usando um const, é uma variável, né? Com aquele nome que a gente definiu, e dizer que essa variável é uma função. Como é que eu posso fazer isso de uma maneira que seja bem tranquila? Tá? Eu vou passar a lista de parâmetros que ele vai receber, por enquanto não tem nenhum, a seta, essa seta é um sinal de igual e um sinal de maior, tá? É uma arrow, uma seta, tá? E depois um bloco de código, ok? Um bloco, igual se fosse no final de um if, é um bloco de código. E aí eu ponho um ponto e vírgula no final. Aqui dentro vai o código da função. Qualquer comando JavaScript que você quiser. Então perceba que eu salvei agora, ele já não deu erro, tá vendo? E se eu inspecionar aqui o botão calcular, ele está me dizendo que o botão calcular agora ele tem um cara ouvindo o clique, né? O botão calcular tem um cara ouvindo o evento clique, né? Que se você olhar aqui, o handler dele aqui, que é o código da função, ele está aqui, tá? Então agora o navegador ele sabe que toda vez que alguém clicar neste botão, ele tem que rodar esse código aqui, tá? A gente pode vir aqui, por exemplo, e dar um alert dizendo clicou. Então, nada acontece até que eu venha aqui e clique. Clicou. Ok? Se eu clicar de novo, o listener continua lá, né? Ele continua ouvindo os cliques. Então, cada clique que eu der, ele vai executar novamente esse código. Ok? Então, eu consegui dar uma funcionalidade para o botão calcular. Tá? Maravilha. Essa é uma coisa. Tá? Percebam que, como o JavaScript ele é calculado dinamicamente, pode ser que esse botão calcular aqui ainda não exista. Tá? Então, digamos aqui, né? Eu vou pegar o meu script que está no final e vou botar aqui no head,
para rodar antes disso aqui ser carregado. Olha o que acontece, ó. Ele não consegue adicionar o listener. Por quê? Porque eu estou tentando adicionar o listener antes do meu documento ser criado. Tá? Porque isso aqui já está rodando, né? Ó. Eu já mandei rodar logo aqui. Então, a gente tem que tomar um cuidado, sempre quando a gente for fazer referência a alguma coisa que está na tela, né, algum elemento do nosso DOM é a lista dos documentos das tags do nosso documento. Sempre quando você for fazer referência a esse cara, você tem que garantir que o DOM já foi carregado. Tá? E como é que a gente faz isso? Esse comando aqui, ó, só pode executar após o carregamento do DOM. Tá? DOM, tudo que está no seu documento. Eu só vou fazer isso, então, né, quando acontecer um evento, que é o evento de término de carregamento. Como é que eu pego esse evento de término de carregamento? Então, eu vou no document mesmo, né? Então eu não preciso achar um elemento, eu vou no próprio documento adicionar um evento. Documento como um todo, adicionar um evento. O evento que a gente vai usar, ele não aparece nessa lista aqui, ó. Não aparece. Mas o evento que a gente quer é o evento DOM Content Loaded. Okay? Esse evento DOM Content Loaded, ele vai executar no momento que ele terminar de carregar todo o HTML. Ou seja, todas as tags já existem. Tá? E aí você pode criar uma função aqui, chamada iniciar, e dizer que ele vai rodar essa iniciar quando todo o documento já estiver carregado. Né? Aí eu preciso fazer essa iniciar, né? Então vamos fazer o mesmo procedimento, né? Eu vou aqui criar um cara chamado iniciar, que é uma função que não recebe nenhum parâmetro, ok? O que ele vai fazer quando iniciar? Ele vai fazer esse comando aqui que a gente queria que só fizesse quando já tivesse iniciado. Então agora, como é que ficou a construção disso aqui, né? Quando ele carregar o JavaScript, ele vai criar essa função clicou em calcular na memória, vai criar essa função iniciar na memória e vai rodar isto aqui, que é o quê? Dizer que quando todo o documento estiver carregado, ele vai rodar essa iniciar. E aí ele vai continuar o carregamento, carrega, chegou no final, disparou o DOM Content Loaded. Então ele vai procurar a função iniciar para rodar. Aí ele vem aqui, ó. E só nesse momento ele vai procurar aquele botão calcular para adicionar um evento nele de clique, referenciando essa outra função que a gente colocou aqui, que vai dar o alert quando clicar. Feito isso, vocês vão perceber que não deu erro em nada, e quando eu clico, ele funciona. E aí não importa onde eu coloquei o script, tá? Se é aqui em cima ou se é aqui embaixo. Opa, coisa do form aqui, né? Não importa, você vai ver que ele vai funcionar perfeitamente, já não dá mais esse erro, tá, gente? Então, já se acostumem, tá? Sempre quando você, no início do seu JavaScript, você for referenciar um cara que está no DOM, garanta que o DOM já iniciou, tá? Então, isso aqui é meio que um código que vocês vão usar sempre, essa estrutura aqui, tá? E aqui você vai colocar todos os eventos de tudo que você quiser, não só do calcular, né? Garante que o DOM já iniciou e aí adiciona todos os outros eventos aqui dentro, tá? Essa é a melhor maneira de fazer. Todo o código que você quer que aconteça quando a página carregou, você vai fazer aqui dentro desse método iniciar, aqui desse comando iniciar. Agora a gente vai esquecer ele aqui e vai implementar aqui o calcular, ok? Bom, primeiro a gente tem então que pegar o valor digitado aqui e o valor selecionado aqui, né?
Então, o que eu vou fazer aqui? Eu preciso pegar esse cara, né? A gente já viu como é que faz. É document.getElementById. Esse cara se chama altura. Então, tá lá, ó. Só que isso aqui é a tag inteira, né, gente? Eu não quero a tag inteira. O que eu quero? Eu quero o valor que está digitado. Então, não importa o que tem lá, ó. Quando eu faço isso aqui, ele me dá a tag. Se eu quiser o valor que está digitado, eu vou pegar a minha referência à tag e chamar .value. Por quê? Value é exatamente o cara que, se você colocar aqui, ó, te dá o valor inicial. Ó. Tá vendo? Ó? Então, esse atributo value aqui, ó, é o mesmo que você consegue acessar aqui, ó, com .value. Tá vendo? Ó? Eu não quero o valor inicial, deixo o inicial vazio, mas se eu tentar pegar, ó, ele está vazio. Agora eu digitei outra coisa, tentar pegar, ele é o que eu digitei. Okay? Então, é esta construção aqui que a gente quer, ó, isso aqui. E o que eu vou fazer com isso? Eu vou salvar numa variável chamada altura. Então, ó, a minha variável altura é exatamente o que tiver digitado nesse campo aqui, ó, nessa construção. Okay? Vou fazer a mesma coisa para o campo sexo. Vamos dar uns console log aqui para ver se a gente pegou certinho. Né? Vou dar um console log no campo sexo e um campo log no campo altura. Ó, digitei qualquer coisa aqui e selecionei feminino. Opa! Ó, percebam que ele recarregou, ó, aquilo lá que eu falei que a gente não queria? Ó. Ele recarregou, ó. Tá vendo? Isso aqui a gente não quer. Então, toda vez que ele clicar aqui em calcular, eu quero tirar esse comportamento padrão dele. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai receber um parâmetro, aqui, ó, o evento, ele te avisa várias informações sobre como aconteceu esse evento, tá? E ele fica aqui no primeiro parâmetro. Não importa o nome que você der aqui. Isso aqui é a variável que vai te dar as informações sobre o que aconteceu e vai permitir você alterar algumas coisas, tá? Muita gente gosta de chamar de EVT, de evento. Eu gosto de algo mais curto, E, tá? Vocês escolhem o que vocês acharem melhor. E nesse objeto, você vai dar o seguinte comando: prevent default. Quando você faz isso, você dá esse comando aqui, você diz para o navegador que não é para ele fazer o comportamento padrão desse botão aqui. É para fazer só o que você indicar aqui embaixo. Então agora, se eu salvar, vamos voltar aqui para o URL padrão, né? Percebam, ó, ele só deu os console log aqui, né? Mas já não recarregou. Então, se eu tiver alguma coisa aqui, ou se eu tiver alguma coisa aqui, ele já consegue, já tenho ele nas variáveis, né? É isso que eu estou querendo dizer. Nas variáveis já tem os valores. O que eu vou fazer aqui mais? Agora eu vou fazer a lógica, né? Eu já tenho os números. Então vamos pegar a nossa lógica pronta lá da versão alert. Que eu já cheguei nesse ponto aqui, né? Ó, nesse ponto aqui. Agora eu vou fazer essa lógica toda aqui, ó. Que é igualzinha, né, gente? Porque aqui já não tem mais nada na tela, né? Porque a tela está só aqui e aqui. Tá vendo como é interessante você separar suas lógicas? Então agora eu vou pegar todo esse código aqui, vou botar todo esse código aqui dentro, ó, dentro do clique em calcular. Então, vou pegar o valor do campo sexo, vou transformar em maiúsculo, não preciso mais, né? Porque agora eu só tenho maiúsculo aqui. Então isso aqui eu posso tirar, eu posso pegar sexo e transformar numa constante, ok? Porque eu não vou alterar o valor dela. E
ele cria a variável para mensagem, faz toda aquela lógica que a gente já conhece e salva nessa variável mensagem. Vou dar um console log essa mensagem para ver se está tudo ok. Ó, não digitei nada, deu altura inválida. Digitei um texto, altura inválida. Digitei o número 1, passou, né? Aí ele deu erro no campo sexo. Se eu selecionei, ele calculou o peso e já me mostrou. Ok? Então, eu já tenho aqui nessa variável mensagem o resultado que eu preciso. Ok? Agora, eu não vou exibir no console, né? Eu quero exibir lá nesse cara aqui, ó. Certo? Nesse cara aqui, ó. Meu document, get element ID, resultado. Esse cara que está vazio lá, né? Só que aqui, né, eu não tenho value, porque esse cara aqui não é um campo de formulário, né? Eu não tenho value. Eu quero que ele fique aqui dentro, ó, no HTML. Para alterar o conteúdo que está aqui dentro do HTML, eu preciso usar uma propriedade. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu não tenho o botão calcular aqui. Opa. Calcular. Calcular. Tenho, né? Se eu pegar esse botão aqui e eu pedir para ler a propriedade inner.html, ele vai me dar tudo que tiver de HTML interno a essa tag. Aqui, ó, é justamente aqui, ó, que está interno a essa tag, que é a palavra calcular. Então é exatamente esse inner.html que a gente quer, só que do resultado, né? Se eu pegar esse cara do resultado, não tem nada agora. Não tem nada. Mas é justamente esse cara aqui que a gente quer alterar lá. Ok? Então, como é que a gente pode fazer? Eu gosto de fazer assim, ó. Criar uma constante e guardar a tag aqui. Muitas vezes eu vou fazer isso aqui nos meus exemplos. E aí eu guardo a tag, ó. Perceba que eu paro no getElementById aqui, né? Vou até a tag aqui e depois eu faço assim, ó, campo resultado ponto inner.html é igual a mensagem. O que isso aqui está fazendo? Guardando dentro a tag, né, no conteúdo da tag, que tag aqui tem ID chamada resultado, a mensagem que a gente recebeu. Então vamos ver lá, ó, 2 metros feminino, peso ideal 79,5. Okay? Percebam que isso aqui é uma string, tá, gente? Então eu posso fazer o que eu quiser aqui, tá? Criar um template. Então, por exemplo, posso vir aqui e jogar uma tag aqui dentro, tá? Ok? Ficou em negrito, sem problemas, tá? Da mesma maneira que eu poderia fazer isso aqui, né? Lá no peso, sem nenhum problema, tá? Aí fica ao gosto do freguês. É melhor que vocês façam a estilização via CSS, que faz mais sentido, né? Bem mais sentido do que isso. Então, a gente poderia fazer uma estilização bem simples aqui. Então, vou pegar todo o cara que tem o ID resultado, vou colocar um text align nele no centro e vou colocar uma cor vermelha e vou aumentar um pouco a letra. Font size 1.25 EM. Ok? Melhorou, né? Maravilha! Então, agora a gente tem essa nossa versão aqui, com 0 da altura inválida, com letra da altura inválida. Se eu colocar o número certinho e não selecionar, dá inválido, ok. Maravilha, tudo pronto. Então,
Vamos ver se o código está bonitinho, o código está todo bonitinho. Então, agora, o que a gente vai fazer aqui, não tem nenhum console log perdido, né? Tudo certinho, o que a gente vai fazer aqui? Né? Add, git, commit -m, finaliza versão com formulário. Agora eu posso dar um push, né, porque eu já tenho uma versão bonitinha que, se alguém acessar lá pela página, vai estar funcionando. Ok? Então, vocês podem acessar aí, o Nery deve ter postado o link, suponho eu. Tá? E a gente tem aqui, então, um exemplo de como eu posso fazer isso, né, usando os formulários. Vamos ver se subiu aqui. Vou voltar lá, aqui. Tá tudo certo. Vamos. Uma coisa que eu vou pedir para vocês, gente, façam isso que eu vou fazer aqui agora para ajudar a gente na correção, tá? Pega o link aqui, não é obrigatório, tá? Mas copia esse link aqui, ó, copiar o endereço do link. Vem aqui no seu repositório e põe aqui no sobre, na parte website aqui, ó. Ok? Por quê? Na hora que a gente vai corrigir, né, ou olhar o seu repositório, a gente tem o link aqui já, ó. Aí eu já clico, ele já abre, é muito mais rápido, tá? Ok? Mais legal pra gente, tá? Continuando. A gente, então, tem uma versão com alert e uma versão usando formulário. O que a gente quer agora é uma versão um pouquinho diferente, né, dessa de formulário. Então, eu não quero mudar nada na interface. Eu quero continuar a mesma interface aqui de formulário, porém, eu quero mudar algumas coisas na implementação da lógica, né? Eu quero fazer a lógica um pouquinho diferente aqui. Na verdade, eu quero fazer exatamente os mesmos procedimentos, mas eu quero estruturar o programa de uma maneira diferente. Então, deixa eu fechar todos aqui. E eu vou pegar essa versão de formulário, vou copiar e vou fazer uma cópia inteirinha dela, né? Essa versão form, agora ela vai se chamar versão objeto, ok? Vamos alterar aqui esse cara para criar agora a versão objeto, versão com objetos, ok? Então agora a gente tem uma terceira versão disso aqui, cujo HTML e o CSS vão continuar iguais, e a gente vai mexer somente aqui no nosso script, né? No nosso JavaScript. O que a gente quer fazer aqui? A gente quer começar a usar uma estrutura do JavaScript chamada objeto. Então, o que é um objeto? Um objeto é um tipo de variável, né? Um tipo de dados aqui no JavaScript, que permite que você armazene um conjunto de outros variáveis e objetos. Tá? Então, em vez de ser um único nome de uma variável com um valor, você vai ter um conjunto de variáveis e valor. Então, seria mais ou menos assim. Né? Vou mostrar aqui no console mais ou menos como seria. Você poderia colocar aqui, por exemplo, na maneira tradicional, né? Let nome igual a Hermógenes e let idade igual a 18. Ok? Você vai ter nome, você vai ter idade, são duas variáveis separadas, tudo bem, nenhum problema. Mas às vezes você não quer essas variáveis separadas, né? Isso aqui é um agrupamento, porque todas elas dizem respeito à mesma coisa, tá?
No JavaScript você pode fazer algo assim, ó. Let pessoa igual, estou criando uma variável com o nome pessoa. E se eu uso aqui as chaves, eu indico que eu estou criando um objeto. E dentro dessas chaves, eu posso criar uma lista de outras variáveis. Então, aqui, por exemplo, eu posso colocar nome, 2 pontos. Aí percebam que não é igual, é 2 pontos, Hermógenes, idade, 2 pontos, 18. Percebam que eu posso colocar quantos elementos aqui dentro eu quiser. E agora, vou dar Enter. Quando eu pedir pessoa, ele vai me mostrar o conjunto de todos os valores que ele encontrar. Idade e nome. Então eu consegui, dentro de uma posição de memória só, de um identificador só, identificador pessoa, ter mais de um valor guardado. Obviamente, se eu quiser pegar um valor específico, eu posso fazer pessoa.nome ou pessoa.idade. Okay? E aí eu pego os valores que são componentes daquele objeto. Isso é a maneira, inclusive, como os próprios elementos aqui do DOM funcionam. Tá? Tudo que você tiver aqui para acessar dentro do JavaScript vai ser acessado assim, em formato de objetos. Então é importante que a gente saiba como usar, veja um exemplo de como isso funciona, porque você vai incorrer nisso aí o tempo todo. E quando você estiver chamando também o seu back-end, você não vai chamar com nome e idade separados. Você vai montar um objeto e vai mandar esse objeto inteiro para o seu back-end. É assim que essas coisas funcionam. Então isso é bastante importante. Então, para exemplificar isso, o que eu vou fazer aqui? Eu vou separar aqui a lógica do tratamento do botão, o que é lógica de tela, do que é lógica especificamente de cálculo do peso. Porque, na verdade, cálculo do peso mesmo é só isso aqui, praticamente, sem as mensagens. Basicamente só isso aqui. Então eu vou isolar ele aqui. Vou criar uma função, vou chamar calcular peso ideal. Ela é uma função. E que essa função aqui, eu vou colocar aqui dentro de parênteses o que ela espera receber. Então, ela espera receber um negócio chamado dados pessoa. Então, quando ele tiver os dados da pessoa, ele consegue calcular o peso ideal. Tá? Isso aqui não existe. Isso aqui é só o nome que eu vou dar para o valor que ele receber. Então, isso aqui é um parâmetro. Na hora que eu chamar essa função, eu vou ter que passar um valor para ele. Esse valor aqui dentro vai estar acessível por esse nome, dados pessoa. E aí, eu tenho essa lógica aqui, Eu vou pegar essa lógica aqui. Só que aqui dentro dessa função, eu não tenho o campo sexo. E nem tenho o campo altura. E eu disse também que eu vou receber um cara chamado dados pessoa. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer isto aqui, esperando que dentro dessa variável dados pessoa tenha um elemento chamado sexo. Percebam que se não tiver, o problema não é tão grande, tá? Então, se eu colocar aqui pessoa, ponto, nacionalidade, que a gente não criou, aqui, ele simplesmente retorna para mim undefined. Okay? Ele não dá erro, Então, isso aqui também, se sexo não existir nesse objeto dados pessoa, não vai dar erro.
ele simplesmente vai ser considerado undefined. Tá? E aí, se a gente fizer isso para todos os momentos que a variável sexo é referenciada, né, que são só esses dois, a gente já tem a situação que a gente queria. E a mesma coisa a variável altura, né, que são esses dois pontos aqui. Opa. Certo? Então agora a altura vai estar dentro desse objeto aqui e o sexo também dentro desse objeto aqui. As mensagens não fazem parte da lógica, né, de cálculo, ok? Então a gente pode simplificar isso aqui também. E agora ficou somente a lógica do cálculo, né? Eu estou criando a variável duas vezes, a gente não precisa, né? Então eu vou tirar essa declaração aqui para fora, vou tornar o meu programa um pouquinho mais limpinho. E o que eu tenho que fazer no final desse processamento aqui? Eu tenho que retornar o peso ideal, igualzinho lá nas subrotinas do C#. Né? Então, eu vou receber um cara chamado dados pessoa, vou procurar se dentro dele tem um cara chamado sexo e se veio o valor feminino. Se isso acontecer, aí eu pego essa variável peso ideal e seto com essa fórmula. Se isso não acontecer, mas acontecer de vir masculino, eu faço essa outra sequência aqui. Tá? Ok? A gente até podia... Eu coloquei const aqui, né? Não pode, tem que ser let, né, pessoal? Porque ele vai ser alterado aqui, né? Eu posso começar esse cara com 0, se eu quiser. Só para o caso de não passar nem masculino nem feminino aqui. Esse cara tem um valor padrão de 0 aqui. Ok? Então eu já tenho uma função, né? Tanto que se eu vier aqui, né, e pedir para calcular peso ideal, né, sem nada, ele não achou, né? Não achou esse cara. Porque a gente está no documento errado, né? A gente está na versão form. Vamos voltar para inicial. Versão com objetos. Agora sim, né? Calcular peso ideal. Se eu passar um objeto vazio, ele me retorna 0. Porque ele não vai entrar nem aqui e vai continuar com esse valor padrão. Agora, como é que eu faço para ele realmente calcular, né? Eu tenho que criar um objeto, pessoa igual, ou vamos lá, criar um objeto chamado Hermógenes, que ele vai ter sexo masculino e altura 1,94. Agora, se eu pedir para calcular peso ideal e mandar para lá esse objeto Hermógenes, olha só, ele consegue calcular, ó, ok? Por quê? Foi uma referência a esse conjunto inteiro e lá ele conseguiu separar sexo e altura em duas variáveis e trabalhar isso perfeitamente. Tá? Então, o objeto em JavaScript nada mais é do que uma estrutura que pode conter diversas variáveis lá dentro. É basicamente essa o resumo, né, do que é um objeto. Vejam o vídeo lá depois de objetos para entender exatamente como é que isso funciona. Tem bastante coisinha, bastante detalhezinho para ver, mas é basicamente isso aí. Tá? Agora a gente vai melhorar esse programa aqui, né, para funcionar usando esse calcular peso ideal aqui, né? Então, antes eu tinha uma variável altura, uma variável sexo, né? Aqui, porque a gente ia trabalhar com ela aqui dentro. Então, eu vou mudar um pouquinho isso aqui. Em vez de criar uma variável altura e uma variável sexo, eu vou criar
uma constante chamada pessoa. E nessa constante, um objeto, né, que vai ter um cara chamado sexo, com alguma coisa aqui, que a gente não sabe ainda, e um cara chamado altura, com alguma coisa que a gente não sabe ainda. Ok? Agora, não pode ser isso aqui, né? Mas o campo sexo não é exatamente esse cara aqui, ó, que a gente fez até para o outro. Então, eu vou pegar esse cara aqui, vou botar aqui, ó. Então, o campo sexo desse objeto pessoa, né, vai ter exatamente o valor que for digitado na caixa de texto. E a mesma coisa aqui eu vou fazer para a altura. E aí a gente não precisa mais desses caras. Perceba que a gente tem que começar a ajustar algumas coisas aqui, né? Isso aqui, ó, a gente não fez nada parecido, né? O que a gente pode fazer? A gente pode jogar essa função number já aqui, ó. Então ele já vai convertido para número. Ok? Então, dentro do pessoa aqui, a altura já é um número. Beleza. 1 a menos. E a gente tem a mensagem. A mensagem de erro, eu posso validar aqui mesmo, né? Ok? Então, isso aqui, em vez de pegar a altura, ele vai ter que pegar pessoa.altura. Ok? Aqui, se vocês preferirem, de organizar melhor o seu código aqui, para ficar mais legível. E aí, se não for número, ou for menor que 1 ou maior que 3, a mensagem é essa. Se não, aí, ó, aqui vai ter que mudar, né? Se não é essa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular peso ideal dessa pessoa que a gente definiu ali, né? Que é justamente uma informação que tem sexo e altura. O que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou gravar isso aqui numa variável chamada peso ideal, que é a mesma função disso aqui e disso aqui, só que calculado lá fora. Eu não preciso mais disso e não preciso mais disso. Vocês notaram aqui que tanto isso quanto isso tem a mesma estrutura? Notaram, né? Olha lá. É o mesmo comando. Então a mensagem pode vir para cá. Ok? A única coisa que a gente precisa fazer aqui ainda é garantir que essa mensagem aqui vai acontecer, né? Porque aqui, aquilo só vai acontecer se o peso ideal não for calculado, né? Ok? E ele só vai dar zero se não passar nem por F nem por M. Então a gente pode fazer uma estrutura aqui assim, ó. If. Aliás, não vamos depender do peso para fazer a validação de sexo, não. Vamos fazer aqui, melhor. Então, se pessoa.sexo não for igual a M e pessoa.sexo não for igual a F, então se ele não for nenhum dos dois, aí a gente faz isso aqui. Caso contrário, aí a gente faz a conta aqui, vai ficar melhor. E aí eu não preciso mais disso aqui. Então eu tenho
Se for verdadeiro aqui, esse primeiro teste vai dar altura inválida. Se não for, eu vejo o sexo inválido. Se não for, eu calculo. Ok. E aí aqui ele mostra o resultado. Então, nessa situação aqui, já é para estar tudo certo. Altura inválida. Vou pôr um 0 aqui. Altura inválida. Pus 1, sexo inválido. Selecionou. 17.4. Ok? Tudo tranquilo aqui, tudo certinho. O que eu queria mostrar para vocês é essa possibilidade de você criar uma estrutura que é um conjunto de informações, e não somente uma. Tá? E quando você for trabalhar isso aqui conversando com back-end, você sempre vai criar um objeto com todas as informações que você quiser. Porque o que vai ser enviado é sempre um cara só. Tá? E esse cara vai ser composto por diversas informações. É sempre assim, tá? Da mesma maneira, aquilo que você receber de volta também vai ser um objeto só que você vai precisar quebrar pegando os componentes dele dessa maneira. Tá? E assim você consegue, então, né, aqui no JavaScript, na verdade, criar um container, né, um cara que contém diversas informações. Isso aqui é extremamente versátil, tá, pessoal? Inclusive, eu posso criar essas aqui qualquer outro tipo de variável, tá? Então, eu posso vir aqui e criar uma função. Não tem problema. Eu posso vir aqui e criar um outro objeto, tá? Esse cara aqui é um outro objeto. E aí você vai colocando tudo que você quiser, tá, gente? Aqui dentro dos objetos para poder criar suas lógicas, tá? E aí você começa a conseguir criar lógicas bem intrincadas, coisas bem legais. Tá? Vamos só dar uma melhorada aqui em algumas coisas do nosso programa só para a gente finalizar. Esse cara aqui vai ser a versão com objetos. Este cara aqui vai ser a versão com formulário. Este cara aqui vai ser a versão com alert. E todos eles aqui vão ter parágrafo com um link para a página inicial. Voltar aqui. Então, este link nós vamos colocar em todas as páginas também. E aqui. Ok? Botãozinho voltar. Voltei. Alerting. Voltei. Formulário. Voltei. Objetos. Voltei. Ok? Então, tudo certo com o nosso programa. O que a gente faz agora? A gente faz, vamos ver se não tem nada sem salvar, né? Fechei todo mundo. Git status. Mudou todos os index aqui. Criou a nova pasta, é isso mesmo. Commit. -m. Versão final. Status. Commit. Um pouquinho para atualizar, né? Ele fez a publicação. Vamos ver se ele já recebeu aqui.
Já recebeu. Vamos ver se já terminou a publicação. Ainda não terminou a publicação. Já ele termina. Aí, terminou. Agora vamos ver lá, versão com objetos. Ok. Versão com formulários. Ok. Versão com alert. Ok. Tudo finalizado. Então é isso, pessoal. Gostaram? Assim vocês viram várias maneiras de fazer um mesmo exercício usando uma linguagem diferente, né? Vocês podem também ver o vídeo como esse exercício foi resolvido em C#, uma abordagem bem lenta, bem tranquilinha, para mostrar para vocês algumas funcionalidades das aulas de JavaScript, ok? Muito obrigado e até a próxima!